Olá! É muito comum relatos de mães dizendo que quando o filho cresceu passou a ter comportamentos parecidos ao do pai abusivo. Elas falam, ele age como se eu o desagradasse o tempo todo, não tem paciência comigo, assim como o meu ex-marido também não tinha paciência comigo. Inclusive, meu filho repete algumas palavras que o pai dele falava para mim constantemente. Quando eu cobro uma mudança de atitude do meu filho, às vezes a coisa melhora por alguns dias, mas ele logo volta a agir como pai novamente. O que é que eu faço? Meu nome é Renata Simes, sou psicóloga, especialista em relacionamentos abusivos. E eu vou falar o que você pode fazer quando seu filho adota o mesmo comportamento abusivo que o pai dele adotava contigo. Pois é, primeiro é importante você saber que, para o bem ou para o mal, as crianças costumam repetir o que vem. Então, quanto mais tempo elas presenciaram um padrão de relacionamento abusivo, mais provável será que ela desenvolva isso. Então, quando uma criança vê um dos pais controlar e dominar, enquanto o outro aceita e abaixa a cabeça, elas aprendem que essa é uma maneira normal de interagir, que elas podem permitir que os outros a tratem da mesma maneira. E provavelmente irão reproduzir esses comportamentos na vida adulta, inclusive com os próprios pais. Isso é verdadeiro tanto se os filhos tiverem traços de personalidade do abusador ou os seus mais passivos. É muito comum que meninos se identifiquem com o pai e assumam o papel do abusador. Portanto, é imperativo falar francamente com seu filho sobre o que é um tratamento aceitável e o que não é. As crianças precisam saber como se sente uma pessoa que está sendo atacada. Fale, por exemplo, sobre o bullying, que é uma linguagem bem mais próxima da deles. Pergunte como se sentiriam se fossem vítimas de bullying, para que eles possam pensar de forma mais crítica e se colocar no lugar do outro. Se seu filho sofre abusos, pergunte a ele como ele se sente. Acolha a dor dele, dando legitimidade à experiência dele. Dependendo da idade que tiver, conforme ele vai ficando mais velho, o filho pode passar a ter os mesmos pensamentos do abusador em relação à mãe, desrespeitando-a. Se você tiver um estilo mais passivo, talvez esteja dando permissão para que seu filho continue agindo de forma abusiva, justificando para si mesma que ele já passou por muita coisa e precisa ter segurança e liberdade para se expressar. Você pode até se sentir culpada por defender e estabelecer limites para o seu filho por N motivos. Mas, infelizmente, isso só dá continuidade ao ciclo de abuso. Você só substitui um jogador por outro, além de ensinar a seu filho que ele é superior a você e não precisa te tratar com respeito, que você é fraco e inferior, e como ele deve se comportar nos relacionamentos com outras pessoas. Então, é essencial estabelecer limites firmes para o seu filho, se ele se comportar dessa maneira. Não deixe que ele fale com você ou te trate desrespeitosamente. Ele pode até estar bravo e furioso, mas isso não lhe dá permissão para agir de forma abusiva com você ou com qualquer outra pessoa. Não desmereça os sentimentos e as emoções dele, pois isso seria abusivo da sua parte. Mas ensine a ele que existem formas saudáveis de lidar com a raiva. Por exemplo, ele pode extravasar a raiva dele através de um esporte. Assim que seu filho se comportar de forma desrespeitosa, tire satisfações, rotule o comportamento como sendo abusivo. Diga a ele que isso não será tolerado em hipótese nenhuma e explique o porquê. Então, pergunte como se sentiria se tivesse sido tratado da mesma maneira. Se ele estiver melancólico, pergunte se alguém o tratou mal e como se sentiu. Ele pode não ser capaz de se colocar no seu lugar, mas certamente se lembrará de como se sentiu ao ser tratado mal. Certifique-se de deixar claro suas expectativas em relação ao comportamento dele, além de elogiá-lo
ao se comportar bem. Para uma mãe passiva, isso não é tão fácil. Na verdade, exige atitude que talvez você não esteja disposta a assumir com a intenção de evitar conflitos e confrontos. Mas não sinta agoniada com esse processo. A assertividade é uma habilidade que pode sim ser desenvolvida. Lembre-se, nós ensinamos aos outros como queremos ser tratados e as crianças aprendem diretamente conosco. Seja um modelo de comportamento para eles. Demonstre como ter um relacionamento saudável e respeitoso, mantendo uma relação mutuamente respeitosa com eles. É isso. Espero ter te ajudado. Deixe aqui seu joinha e se inscreva no meu canal, ok?